E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Passando aqui para fazermos as nossas atualizações aqui dos nossos trades, né? Lembrando a todos que estamos realizando um teste aqui na mesa proprietária, Insider Invest. Eu utilizo aqui o plano Light Trader, né? Ele é um plano exclusivamente para ações americanas. Eu tenho uma margem aqui, ou seja, um poder de compra de US$ 50.000. As minhas posições em aberto não pode ultrapassar esse valor. Inclusive, hoje eu ultrapassei esse valor e a operação foi fechada automaticamente aqui. Vocês vão ver na prática, né? Como é que funciona isso. O alvo aqui para aprovação é US$ 1.500 e a nossa perda máxima é US$ 1.250, beleza? Então, já estamos com a tela aberta. Vou abrir para vocês aqui a caixa de ferramenta. Então, hoje foi um dia negativo, galera. Um dia positivo que se tornou negativo, né? Então, deixa eu filtrar para vocês aqui, ó, personalizar período. Hoje, dia 15/5. Apenas o dia de hoje fechamos aqui com menos US$ 226, né? Aí a nossa perda máxima por dia foi alcançada. Tivemos aqui vários 0 a 0. Hoje foi um dia bem chato para mim aqui, tá, galera? Foi um dia muito chato, eu vou mostrar para vocês. Acabei cometendo alguns erros operacionais também na tomada de lucro, né? Tive diversas operações ganhadoras, não tomei lucro e voltou para o 0 a 0. E depois eu tomei dois stop cheio, que negativou o dia aí em US$ 200. Então vamos pela sequência, tá? O primeiro trade do dia foi NVIDIA. Então vamos lá. Essas duas primeiras linhas aqui, ó, de vendas tratam-se de um único trade, tá? Então um 0 a 0 e um lucro de US$ 52. Então vamos aqui para NVIDIA. Bom, galera, esse daqui foi o trade de NVIDIA, né? Ah, deixa eu ativar a canetinha aqui, galera. A canetinha não tá aparecendo, né? Ok, então com a nossa canetinha na tela, vamos lá, né? Então, galera, aqui o que rola, né? Nós temos aqui o preço de fechamento, né? A média de 20 e a média de 200. Elas não estavam tão próximas, né? Nós temos essa região da FAB aqui, né? Como uma possível localização, uma zona de suporte e resistência, trabalhando a localização próximo dela no dia, então. Então, o mercado abriu com uma barra de indecisão, essa primeira barra não foi nem para baixo nem para cima. O preço ficou trabalhando aqui na LOC -1, né? Em relação aqui à FAB do dia. Teve essa barra verde para cima, tentou ir contra essa região, sofreu aqui nessa zona de resistência e voltou a cair. Então, quando ele volta a cair com essa barra bem grande aqui, essa barra elefante, eu faço a entrada nela e posteriormente aqui eu faço uma adição, né? O preço veio a cair, né, até aqui e voltou a subir. Então, quando ele encerra com essa barrinha verde aqui, ó, eu faço essa adição aqui da GBI e o stop da adição também ficou junto com a entrada principal, beleza? Então, os dois stop aqui, entrada principal aqui, adição aqui e parcial aqui da adição. Então, encerrei total, foi aquele lucro de US$ 52. O movimento voltou bem forte e tirou o restante no 0 a 0, né? Cara, por um pouquinho aqui, ó, mercado mais uma vez aplicando, né? Tirou a gente do trade e voltou a cair, né? Eu tinha ido buscar meu moleque na escola, então quando eu voltei, o mercado já trabalhando essa queda. Então não tive ponto de fazer a reentrada, né? Já estava mais abaixo aqui. Só que quando ele chegou bem forte aqui, ó, agora nós vamos falar o quê? Do terceiro trade, tá? Que é referente a essa terceira linha aqui, ó. Foi um trade na compra. Esses dois primeiros foram trade vendedores, a compra e adição. Depois essa compra aqui, ó. Foi um trade contra a tendência, beleza? Então, o movimento veio muito forte, né, aqui para baixo, e na mesma região em que ele parou dessa vez, né, ó, ele não produziu um novo mínimo aqui. Então ele chegou aqui a primeira vez, subiu e subiu bem forte, né? Pode ver que, pô, ele consumiu quase a venda inteira, né? Só ficou esse pedacinho aqui. E mais uma vez que ele chega lá embaixo, ele voltou muito forte. Isso aqui era uma barra vermelha desse tamanho, né? Então dentro da mesma barra se tornou uma barra de pavio e eu fiz essa entrada antecipada aqui, ó. Então, fiz a entrada, chegou no meu ponto de parcial aqui, trabalhando, né, contra a tendência, parcial em dois pushes, eu tive esse push e mais esse dentro aqui dessa barra. Já poderia ter tirado a parcial, não tirei a parcial, vim para o 0 a 0. Então, aqui já seria mais um lucro no bolso, né, galera? E eu não peguei a parcial e saí no 0 a 0. Então, não tive lucro, não tive prejuízo. Qual foi o próximo trade? Hoje fizemos até mais trade aqui do que o normal, né? Depois foi um trade aqui em AMD, ó. Nessa quarta linha, foi um trade de contra-tendência, no ativo de AMD. Então, aqui. A AMD eu não trabalhei na abertura, né? Eu já estava posicionado naquele trade de NVIDIA e adicionado, né? Então, acabei não fazendo outros trades para não prejudicar o meu preço ali naquela hora, né? Então, o primeiro trade foi esse daqui, ó. Que foi o stop cheio. Então, temos essa queda, né? O mercado cai, congestiona, cai de novo, movimento completo, baleia madura, e começa a voltar muito forte, né? Quando tem essa barra vermelha aqui sendo eliminada de forma imediata. Então, eu coloquei aqui, ó, no corpo, né, a minha entrada, ativou e voltou a cair e estopou. E por um belisquinho, né, galera? Então, começou aqui, ó, daqui pra frente foi só para trás. Ah, foi aqui que azedou o caldo. Então, tomei um stop cheio aqui. Então, tava positivo, passei a ficar negativo em menos US$ 50 aproximadamente, né? E estávamos aqui, ó, com US$ 52 de lucro, menos um, menos dois, 49, e depois tomei aqui um stop de 100. Então ficamos em torno aí de US$ 50 negativos, 50 e poucos dólares.
Então, quando eu entrei nesse trade aqui, galera, ó, que eu tava trabalhando esse segundo trade, deixa eu ver, não, foi nesse primeiro trade mesmo. Trabalhando esse primeiro trade ainda, ó, eu entrei nele e no ativo de Tesla também, ó, que foi essa outra linha aqui, ó, a de baixo dela, trade de Tesla. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Teslinha. Então eu fiz isso. Olha aqui, nossa, meu Deus do céu! Quando nós acerta o lado, acerta o trade, dá uma zica, né? Olha o tanto que subiu isso aqui. Então vamos lá, eu fiz a entrada aqui, ó. Posicionei nessa eliminação desse vermelho aqui, devido a ter esse gap gigantesco aqui em Tesla, teve essa queda, voltou, fez mais uma queda. Então, cara, seguidas de múltiplas barras vermelhas, né? Diversas barras vermelhas, barras grandes. Chegou aqui em região já de testando fundo aqui também, ó. Começou a negar. Eu fiz a entrada aqui, o stop ficou abaixo, só que eu estava posicionado em AMD com 300 ações, lá, né? 300 ações. Então eu já estava com em torno de 35 mil. E eu entrei aqui com mais ações do que o permitido. Então na hora que eu entrei, a própria Insider já encerrou na hora, porque ultrapassou os 50 mil dólares, né? Então, cara, que movimento lindo, né? Nossa, olha, se eu falar essa tendência pelos pivôs aqui, meu Deus, eu ia sair desse trade aqui. Ai, 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 viu? E não foi, cara. O trade foi, mas eu fiquei de fora porque ultrapassei a mão, né, galera? Então, voltando para o trade AMD, né? Então, depois da de Tesla, teve aquele stop de AMD e depois mais um stop de AMD, ó, volta lá. Na verdade, 0 a 0, depois 2 0 a 0, né? Foi, esses últimos quatro trades foram em AMD, tá? Então, eu vou para lá e vou mostrando. Então, os dois primeiros 0 a 0, depois um stop encurtado que foi uma adição e um stop cheio de 117 dólares. Então, voltando aqui para AMD. Então, esse foi o nosso primeiro trade, ó, nesse Bull 180, cara, voltou por um belisquinho, estopou a gente aqui. Falei pra galera, galera, eu vou fazer a reentrada, porque, cara, estopou por um tris, deixou mais uma barra elefante aqui. Movimento já bem esticado. Cara, eu vou acreditar ainda nessa ignição, né? Então, refiz a entrada e o movimento mais uma vez veio e pagou parcial, né? Um push meio aqui, dois pushes. Então, eu não tirei a parcial, galera. Então, já voltava pro 0 a 0 aqui, e já ficava tudo certo. Aí vim, protegi no 0 a 0, que eu tenho o direito de fazer a parcial como eu não fiz, eu protegi o trade. E, cara, por um belisquinho de novo, tirou no 0 a 0, né? O cara ficou bem no meio desse movimento de retração, né? E voltou a subir. Então, saí do 0 a 0 nesse trade, quando ele voltou a subir de novo, com essa barra gigantesca aqui, ó, limpando toda a esquerda, acima da média já, a média já estava aqui, ó, mudando de lado, né? A média já estava inclinada para cima aqui. Falei, bom, vou de novo. Tava com 50 dólares de stop só até o momento. Fiz a entrada de novo. O stop ficou aqui abaixo. Cara, deu ponto de realização de lucro de novo. Então, três trades, galera, que eu tive ponto de realizar lucros e não realizei e saí no 0 a 0, ó. Não peguei de novo. E aqui deu, tô, dois, três push, tirei de lucro, vim pro 0 a 0. Trade voltou. Adicionei, fiquei ainda mais pesado no trade. Ao invés de fazer a parcial logo, mas não, tava esperando o quê? Uma nova máxima aqui mais forte para tirar essa parcial. E não fez, e tirou aqui um stop pequeno dessa adição de 33 dólares e saí no 0 a 0 mais uma vez dessa entrada. E posteriormente, galera, e foi o último trade do dia. Tava com 80 dólares aproximado ali de stop já, 80 e poucos dólares, estopado, menos 80. E, cara, quando ele vem e ele tira, né? Me tira aqui na proteção do 0 a 0, ele para nessa região aqui, ó. Cara, dos 50% dessa subida e fazendo, né, esse teste aqui da média, eu falei, cara, agora ele vai. Agora ele vai. Fiz a reentrada nessa barra de pavio aqui, né, ancorada na média, média ascendente. Testou fundo, né? Testou mais uma vez e negou, voltou com pavio. Cara, eu fiz a entrada aqui, o stop ficou abaixo. E o resto vocês já sabem, né, galera? Cara, essa semana inteira sendo tirado da operação por um trisquinho. Por um trisquinho. E as operações fluindo a favor. Tirou a gente aqui, ó, no belisquinho, ó. Nossa, voltou já na próxima barra, ó. Por um trisquinho, voltou, foi lá e pagou tudo que a gente já tava buscando, né? Então, cara, foi uma semana, tá sendo uma semana difícil. Hoje foi um dia chato, chato, chato. Chato porque, cara, era um dia positivo, eu tornei ele negativo, né? Então, revendo tudo isso daqui, era um dia que estava tudo sob controle, tudo tranquilo. Foi um loss, mas não foi um loss fora do gerenciamento, né? Acabamos atingindo ali o nosso limite máximo de perda diária, então não tem mais trades. Batemos ali, pegamos 226 dólares de stop, então tive que parar. Mas enfim, cara, leitura legal para todos os trades, mas ponto de atenção, né, galera? Porque às vezes, cara, vai continuar subindo, né? Esse aqui é o ponto de parcial, né? Pô, tira parcial. Eu tive três trades, né? Esse primeiro aqui, depois esse segundo, que era para tirar parcial, esse terceiro da adição, e tive aquele outro de NVIDIA, né? Então foram quatro trades, né? Depois foi esse daqui, ó, que me deu direito de parcial também, não tirei. Então era um dia tranquilamente positivo.
esse dia. Eu tornei esse dia negativo, né? Por fazer alguns ajustes desnecessários, né? Trazer para o 0 a 0 sem pegar. Na verdade, desnecessário não, né? Se eu tenho o direito de fazer a parcial, eu tenho a obrigação de proteger. Então, depois fiz reentradas, que gerou 0 a 0 também. Então, foi um dia bem maçante, né? Foi um dia de muita aprendizagem aqui. Fechamos negativo, né? No financeiro, mas, cara, aprendi muito com o dia de hoje. E, cara, tem que pegar lucro, né? Chegou em ponto de pegar lucro, pega e deixa voltar. Era um dia todo positivo, dia green, né? E tornou-se um dia negativo e com a perda máxima do dia ainda, né? Então, que isso não se repita, né? Acredito que muito de nós, né, passamos por esses momentos aí. E, cara, faz parte, né? Então, essa semana, tô sendo tirado de trades aqui por um belisquinho do stop ali. Vou até estar vendo essa questão dos meus stops aqui, para ver se eu ajusto eles um pouquinho, o que eu vou fazer. E é isso aí, né, galera? Então, espero que todos tenham tido um excelente dia aí. Agora eu vou mostrar para nós aqui o dashboard da Insider e os nossos comentários, né? É isso aí, galera. Estamos no nosso último vídeo postado aqui, né? Foi o trade de ontem, vídeo de ontem. Vamos aqui para baixo. Lembrando aí, deixa seu comentário, deixa seu like. Pô, tá dando um trabalhão fazer isso daqui, hein? Então dá uma moral aí para nós, beleza? Murilo comentou aqui. Bom dia, Luan. A edição no pullback passou nas três perguntas. Pergunta porque tenho dificuldade nesse trem aí. Obrigado. Então foi em relação ao trade de ontem, tá? Essa pergunta do Murilo aqui. Então vou abrir o gráfico de Microsoft, foi o trade de ontem aqui para responder ele. Inclusive, o Murilo faz parte da nossa comunidade, tá, galera? Eu respondi ele lá na nossa comunidade já também. Então, caso você queira fazer parte, chega junto aí. Caso você tenha dúvidas também, pode mandar lá que a gente vai tirando as dúvidas. A pergunta do Murilo é em relação a esse pullback aqui, ou seja, essas barras que o mercado fez aqui, ó, dentro desse movimento principal aqui, onde foi feita essa adição. Então, nós temos algumas perguntas aqui que nós fazemos para o quê? Para qualificar esse pullback, se ele é um pullback operável, né? Então, a primeira pergunta é se ele começou violento. A segunda pergunta é se teve continuidade nessa violência, nessa curva. E a terceira pergunta é se parou na retração de 50%, né? Então, ou seja, a primeira pergunta, ele começou violento? Não, não começou violento. Olha o tamanhozinho dessa barrinha vermelha. Então, a primeira pergunta está a meu favor. Então, tenho check. Teve continuidade dessa cor? Foi sólida? Teve continuidade e ela foi sólida, uma barra vermelha e sólida, né? Então, essa segunda aqui, ela já não é tanto a meu favor, né? Porque teve continuidade na cor e foi uma barra consideravelmente grande. E a terceira pergunta é: parou na retração? Parou no ponto de retração de 50%? Então, esse movimento aqui. Ó. Sim, 50% é aqui. Então, mais vezes, quando o movimento vir até essa região, ele vai produzir um novo máximo, e mais vezes, quando ele vir nessa região de 33%, vai produzir um novo máximo. Então, das três perguntas, eu tenho duas a meu favor. Então, sobre essa questão aqui, ó, da continuação da barra, eu tenho essa barra aqui, só que a terceira barra foi uma continuação muito fraca. Então, teve uma barra sólida na segunda pergunta, né? Teve uma barra sólida, mas sem continuação. E a continuação foi muito fraca, parou dentro dessa retração. Eu tenho essa região aqui agora também como suporte, que era o máximo anterior. Eu tenho a região de 33%. Eu tenho uma mudança de cor aqui pequena. Então, assim, todo o contexto aqui me deixaram o quê? No placar de 2-1 favorável. E se tratando também de que o primeiro pullback, raramente ele vai voltar em V assim, né, galera? Normalmente ele vai voltar, vai subir, vai voltar e vai subir. Agora, se ele começar a cair muito, talvez ele já comece a mudar de direção para então vir mudar o lado. Então, passou nas perguntas, viu, Murilão? Como eu já te respondi lá. E se você demarcou para você que você só opera pullback se tiver as três perguntas ok, beleza? Eu vou do lado que está mais favorável para mim, né? Então, das três perguntas, duas estavam a meu favor, uma não. E a leitura de contexto aqui estava favorável para mim, né? Então, um movimento muito sólido, né? Com pausa aqui, ó. Então, mostrando que o movimento está bem sólido. Tentou perder essa barra elefante, não perdeu. Então, tendências saudáveis, né? Tende a respeitar as barras elefantes. Então, respeitou e voltou a subir e foi embora, né? Então, voltando aqui para os comentários. Opa! Tailândia, boa Luanzeira, arregaçou hoje, monstro. Tamo junto, Tailândia. Tailândia amassou também. Hoje de novo. Adalmir, top Luan, trade de livro. Abraço, abraço, Adalmir. Tudo de bom aí, cara. E o Eric Garros, o homem rasgado. Sai, cachorro, você é louco, rapaz. E a Verônica Rocher, a Lobona de Wall Street amassou. Lindo trade. Tamo junto, galera. Obrigado pelo comentário aí de vocês. Tá ajudando a engajar os vídeos e vamos pra cima. Então, na plataforma, né, galera? Encerramos aqui o dia de hoje. Menos US$ 226. Um dia positivo, lindo, que se tornou negativo. Ô, misericórdia, viu? Pega o lucro, menino. E aqui no dashboard da Insider, a nossa continha 608,92,64. Lucro de hoje, menos US$ 226. Então, bateu. A conta fechou, mesmo que negativa, né? Tamo junto, galera. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu.